Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui neste domingo, mais uma vez, trazendo a palavra de Deus a todos os que querem, que precisam, que estão nesse momento procurando um relacionamento com Deus, procurando entender mais da palavra que é Jesus. E nós estamos então neste ano que se inicia. Fizemos o fechamento semana passada sobre as parábolas de Jesus. Como eu disse, as parábolas elas não vão parar, né? Mas a série a gente encerrou com com o fechamento da alegria no céu, né? Para realmente ter essa visão, né, de que Jesus veio nos trazer as boas novas. As boas novas é que ele é o caminho para a salvação. A salvação é você realmente se arrepender dos seus caminhos e ir para o caminho que Jesus apontou. E ele mostra isso com a pessoa dele. O caminho é Jesus, ele é a verdade e a vida. Então, nós vamos continuar com uma nova série. Eu pensei a respeito disso e essa série vai começar inicialmente com esse novo essa nova ideia de que Jesus explica. Jesus é o mestre, Jesus é o nosso mestre. Nós nos dizemos então seguidores de Jesus porque nós entendemos que ele tem a palavra de vida, a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra que vai nos aproximar a Deus, que vai nos tornar pessoas realmente plenas, né, e realizadas e cheias do Espírito Santo. Então, eu acho que ele, como nosso mestre, né, todas as vezes que a gente lê a respeito de Jesus, a gente vai aprendendo muita coisa. E ele é, então, a explicação. Ele não só falou da explicação, como ele viveu a explicação, né, do que é o plano de Deus para a sua vida, o que o céu, né, representa. Né. E nesse primeira parte do tema Jesus explica, eu vou tentar colocar aqui alguns pecados, ou Jesus explica coisas que Deus não gosta, né? E que a gente tem então em Jesus essa nova a abertura de olhos, essa renovação, né? Do que Deus revela para nós como sendo a vontade dele nesses aspectos, né? Então, nessa série Jesus Explica, onde eu vou abordar primeiro coisas que não agradam a Deus, né? Ou coisas que que te afastam de Deus, portanto são pecados. Eu vou colocar aqui inicialmente 4 temas. Jesus explica o homicídio, o adultério, o falso juramento e a vingança, né? São coisas ruins, né? Eu vou tentar depois, seguindo também essa série, fazer uma com Jesus Explica coisas boas, né? Mas para a gente ficar focado então nos ensinamentos de Jesus, eu vou ficar inicialmente com esses 4 temas. Como nós temos tido pregadores também que às vezes se apresentam para fazer essa live, talvez o pastor Sérgio, o pastor Paulo, alguém lá do Brasil possa também falar sobre alguns desses temas, né? O tema em si, né, hoje nós vamos falar Jesus explicando o homicídio, que é o primeiro tema. Esse tema está ali em Mateus 5 de 21 a 26. Então, o texto não é muito longo, mas eu vou procurar então explicar ao máximo dentro do que eu recebi de Deus, recebi da palavra, recebi do Espírito lendo
a Escritura, né, a respeito desse tema, e eu vou poder compartilhar com vocês, então, e nós vamos poder ler juntos e meditar juntos sobre a palavra de Deus. Eu queria que todos continuassem orando, né, pela mãe da Luíse, que ia fazer ou já fez aquela cirurgia, e que todos pudéssemos estar continuando orando também pela família do Nelson, né, que teve ali a ex-esposa dele que faleceu, portanto os filhos tiveram a mãe, né, falecida, então que nós possamos estar orando por todos eles. Amém? Hoje então, nos dirigindo ao tema, o tema está ali em Mateus 5, 21, é onde começa o versículo. Eu vou ler com vocês. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, Jesus começa essa parte dos ensinamentos dele, está logo ali em Mateus 5, né, logo depois que ele fez o Sermão do Monte, onde ele falou das bem-aventuranças. É bem no início também da evangelização, né, da vida dele, nos seus primeiros anos, eu diria. E ele está aqui colocando, né, já a mensagem nova, o que são as boas novas e o que é a revelação que ele trouxe da palavra de Deus. Ele está falando aqui que havia uma lei, certo? Foi dito aos seus antepassados. Então, falando para as pessoas que existia ali uma escrita no Velho Testamento, que nós conhecemos também, onde está escrito não matarás. Não matarás. E dizendo que isso é sujeito a julgamento. Tá? Então Jesus veio e disse o seguinte: sim, não matarás. Tá? Ele concorda, porque ele fala também um pouquinho antes que ele não veio para tirar nenhuma letra que seja do que era, né, do que era os mandamentos de Deus, mas ele veio trazer a revelação. Ele veio dizer para nós que, veja bem, o não matarás, na verdade, nasce no coração da pessoa. Né? O não matarás é o ato final. Mas ele diz que aquele que se irar contra o irmão, tá, já está, portanto, pecando contra essa vontade de Deus, contra esse desígnio de Deus para a sua vida. Deus está dizendo, não mate, tá? Não mate porque você está sujeito a julgamento. Nós vamos ver mais para frente o que é esse julgamento também. Mas Jesus está dizendo, pois não mate, mas o problema de matar é que você já está planejando matar. Você brotou a semente da ira, você botou a semente o outro, a outra pessoa não merece viver. Né? Você também, qualquer um que disser a seu irmão racá, que quer dizer você não é nada, você não existe praticamente. Né? É a anulação do ser, né, do outro, também será levado ao tribunal. Qualquer um que disser também você é louco, você não tem, né, não tem a sua razão no seu lugar. Isso também faz parte do espírito de que Deus estava dizendo, não matarás. Então você não anula a pessoa, você não anula um outro ser, o seu próximo, uma outra pessoa, que está também caminhando nessa vida junto com você. Você está no mesmo pé de igualdade. Né?
Jesus está aqui dizendo o seguinte: não matarás, porque nós não devemos aqui, né, estar fazendo acepção de pessoas, julgando pessoas, condenando pessoas com as nossas palavras, né? Tirando dessas pessoas, muitas vezes, a sua dignidade, tirando dessas pessoas a sua importância, né? Isso tudo está por trás do não matarás. Então, é muito profundo, porque Jesus está dizendo que havia uma lei, a lei era boa, né, como Paulo depois explica, mas está aqui Jesus. A gente aprende de Jesus mesmo. Né? Você pode tirar suas conclusões, outros podem te ajudar a tirar as conclusões, mas é isso aqui que Jesus está ensinando. Ele está dizendo o seguinte: a lei era boa, ela dizia isso, mas o coração das pessoas ainda não estavam preparados para receber essa palavra, nessa profundidade. Então, por isso que o caminho de Jesus é um caminho muito mais estreito. E coloca todo mundo realmente nesse barco de pecador, né? De reflexão, de consciência. Né? Quantos de nós poderíamos bater no peito e dizer: eu nunca anulei o meu irmão, ou eu nunca disse que o meu irmão é louco, ou desprezei o meu irmão? Já fica mais difícil, né? Porque em geral as pessoas têm a arrogância de dizer: eu nunca matei ninguém. Cristãos, eu sei disso. Eu sei disso. Muitos cristãos chegam e falam: eu sou bom, eu nunca matei ninguém. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Se você se diz seguidor do Mestre, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o caminho é muito mais estreito. Se você quer agradar a Deus, não é só não matar. Né? Por trás de não matar existe um coração assassino. Né? É um coração que ele anula o Deus que existe numa outra pessoa. Ao você, na verdade, anular o outro, você está dizendo que ele não existe para Deus. Que ele não é, na verdade, digno, né, de salvação, por exemplo. Quando a gente sabe que todos são dignos de salvação e todos pecaram, e todos merecem, né, na verdade, a graça e são merecedores da graça de Deus, nós temos que ser esse veículo também, certo? Então, não cabe a nós, na verdade, fazer esse tipo de acepção de pessoas, certo? Então, Jesus explica, né? Então, nesse tema, eu coloquei o seguinte: Jesus explica aqui as palavras, ele explica as escrituras. Ele explica que o que estava grafado, que dizia não matarás, tá? E que dizia também que haveria uma pena, que você iria a julgamento, tá? Ele está explicando então agora o seguinte: não, o Evangelho diz o seguinte, que é muito mais do que não matarás. Não planeje o mal e não desqualifique o outro como ser humano. Tá? Aí, a lei dizia que você vai a julgamento, por quê? Porque Jesus sabe disso e ele explicou isso. E por isso que a gente colocou as parábolas também de Jesus. O que é o julgamento? Porque Jesus diz: eu vim para salvar, mas haverá um juízo. Deus é juiz. Deus é o crivo. Deus é o passa não passa. Deus é o joio e o trigo. Cabe a Deus a justiça. Certo? Então, o tribunal e o juiz é a esfera do céu, é a esfera de Deus. E o fogo do inferno, que é citado ali logo no finalzinho, de que quem faz essas coisas corre o risco de ir para o fogo do inferno. O inferno é não estar junto a Deus. O inferno é estar no abismo. O inferno é você estar fora da presença de Deus. Nós sabemos disso também. Então, quando a gente lê, né, Jesus, logo no começo da evangelização dele, das pregações dele, dando essas orientações, tá, para o povo ali,
que o escutava, ele está dizendo, olha, vocês têm errado. Né? Os profetas disseram isso também, vocês têm errado. Porque a lei dizia não matarás, e vocês endurecem o coração, tá? E se apegam demais a essa letra e esquecem de dignificar a vida do outro. Porque é isso que é mais importante para Deus. Tá? Porque você fala que não mata, mas você oprime. Ou você anula a existência do outro. Ou você põe o outro tão para baixo, tá? Que ele não se sente um ser humano. Isso não é de Deus. Isso aí é você caminhar no caminho que leva ao abismo. Jesus veio para trazer a salvação. Veio para dizer para você não ir por esse caminho. Tá? Então ele segue orientando. Ele segue orientando. Orientando judeus, né? Que estavam ali muitas vezes escutando e sabiam que eles faziam, né, as ofertas no altar porque houve o pecado, então o pecado requeria a oferta. Então Jesus diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Tá? Eu acho que seria muito primitivo a gente dizer que Jesus está dando uma receita. Porque, inclusive, seria uma receita contrária ao que ele pregaria logo mais adiante. Tá? Porque ele está dizendo aqui de rito, ele está dizendo aqui de oferta no altar. Imediatamente tem gente que se remete a isso e acha que o momento, né, o momento de se reconciliar é quando você dá a oferta no altar. Em primeiro lugar, que isso aí era o passado. Né? Jesus veio para mudar tudo isso. Jesus veio. Então, Jesus explica. Jesus explica. Para judeus, ele apresenta a sua oferta diante do altar. Mas nós que conhecemos um pouco mais à frente no Evangelho, nós já sabemos o que Jesus apresentou, tá? Como sendo nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe o templo, tá? E ele disse então que nós nos apresentamos como oferta vivas perante Deus. Nós somos a oferta. Se isso é verdade, e a gente sabe que é, dentro dessa mensagem, vá e reconcilie-se primeiro com o seu irmão, ele está dizendo o seguinte: no caminhar, quando você se apresenta como oferta viva a Deus, falando assim, eu sou, tá? Eu sou de Jesus, arrependa-se. Arrependa-se. Não planeje o mal. O que é arrepender? Não é você mudar de mentalidade e ir em direção ao que Jesus ensinou? Pois é, Jesus ensinou que não é só não matar, é não planejar o mal, é não desqualificar o outro como ser humano. Então, na medida em que você fala, vou me reconciliar com o meu irmão, você está dizendo o seguinte, eu vou me arrepender. Tá? Porque eu acho que uma das piores coisas é você achar que fez o ritual, tá? E isso aí resolveu tudo, sendo que não houve arrependimento. O arrependimento é interno. O arrependimento é esse processo que quando você se arrepende, você fala, não vou planejar fazer mal. Não vou desqualificar um outro ser humano. Aí existe festa no céu. Aí existe festa no céu.
E existem pessoas menos questionando, mas eu devo pôr a oferta, tirar a oferta, eu que tenho que pedir perdão, eu vou perdoar. Isso não é relevante para Deus se não houver arrependimento. É ficar brincando de religião, é ficar brincando com coisas eternas. Jesus falou exatamente isso para os judeus. Está vendo isso aqui que vocês fazem? Pois é, o importante é seguir o que eu estou revelando para vocês, que é o que agrada a Deus. Se é isso aqui que agrada a Deus, não planeje o mal. Porque se você fica na regrinha, e se você fica na religiosidade, você vai cada vez mais achar que o mecanismo está te purificando. E vai continuar no mesmo caminho, que desagrada a Deus, e está caminhando para o inferno. Jesus veio para te salvar, para dizer não, não é o mecanismo. Não é vai primeiro, vai depois, põe oferta, tira oferta. Arrependa-se. Mude de rumo e se oriente segundo a palavra que sou eu, segundo a verdade que sou eu. Eu estou dizendo, Jesus, dizendo, não desqualifique o outro como ser humano. Não desqualifique, não planeje o mal. Tá? Isso agrada a Deus. Logo depois, ainda dentro da mesmo tema que Jesus está falando sobre esse primeiro pecado, tá? Que eu estou tentando então esclarecer como é que Jesus nos revelou o que é pecado e o que agrada a Deus. Ele faz uma pequena parábola. É verdade. Porque, vamos nos lembrar, ele está falando de não matarás. Tá? Ele está falando de não matarás. E ele fala também dessa questão de você fazer um amendment, fazer um conserto. Né? Vamos consertar as coisas. Tá? Porque isso eles entendiam na mecânica da religião. Tinha que haver um conserto, tá? Para fazer o balanço, para que as coisas voltassem a ter um equilíbrio. Isso é justiça. Isso é a justiça que só Deus pode te dar. Então Jesus está dizendo o seguinte, pois é, faça então, né? Aí tem uma parábola, entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Tá? Faça isso enquanto estiver com ele a caminho. Olha que tem um monte de dica aqui, hein? Depois a gente vai olhar um pouquinho melhor. Mas olha só, entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver a caminho com ele, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então ele mostra aqui, Jesus mostra aqui, mais uma situação cotidiana, tá? Para mostrar então para o público que estava escutando, né, o que acontece com o pecado. E qual que é esse mecanismo, né, que eles acham que tem a ver com pombinha e apresentar oferta no altar? Ele está dizendo, não, é a sua vida, é a sua alma que Deus está interessado. Então, ele apresenta conceitos aqui, né, em uma parábola, que tem várias palavras-chave. É muito interessante. O seu adversário, né, vai levar a um tribunal, vai ter um juiz. Você vai para a prisão. Aí eu te pergunto, se nós estamos aqui tentando receber a palavra de Deus, lendo os evangelhos,
dentro do que Jesus está apresentando, ele está falando sobre receita humana para não ir no tribunal? Ele está falando que isso aqui é o procedimento de um cristão? Faça isso, negocie, faça uma negociação. Aqui. Estou falando agora de tribunal na terra, porque é isso aqui que ele mostra como exemplo. Não, não é. Não é por quê? Porque as parábolas têm sempre essa conotação. Ele mostra uma coisa que as pessoas conhecem no cotidiano para falar de outro assunto espiritual. Então, do mesmo jeito que Jesus não fala para você ser astuto roubando o seu patrão para fazer amigos, tá? Do mesmo jeito, ele está falando aqui sobre uma situação cotidiana de você tentar fazer um acordo, tá, com o seu adversário para ele não te levar para o tribunal. É uma figura de linguagem, acontece na realidade, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Quem é o adversário? Quem é o tribunal? Quem é o juiz? Eu ouso dizer para você que o adversário é Jesus. Você, porque ele fala ali caminhando, enquanto você está com o seu adversário, né, que está te levando para o tribunal, Jesus disse: eu não vim para salvar, mas vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento. É perante Deus. Eu vim aqui para mostrar o caminho com vocês. Vocês acham que eu sou adversário. Que vocês estão brigando contra mim. Essa que é a verdade. Eu falei numa parábola anterior que se você não acredita nas coisas que eu estou falando, você tem um problema com Jesus. Se você não acredita nas parábolas, seu problema é com Jesus. Não é comigo. Nesse sentido, ele fala inclusive na parábola. Você vai estar caminhando com o seu adversário até chegar lá no tribunal. Você vai estar caminhando com Jesus até chegar no tribunal. Você está adversário com ele. Você está contra. É você que está brigando com Jesus. Você que está em litígio com Jesus. Você não vai encontrar justiça e balanço na sua vida enquanto você está fazendo isso. E ele está dizendo, vai ter um juiz lá na frente. E a hora que houver o julgamento, você vai para o cárcere, você vai para a prisão. E se nós estamos entendendo toda a mensagem de Jesus, nós estamos falando da mesma coisa. Ele falou, não matarás. Ele falou, não é essa a questão é, não anule o outro ser humano. Dignifique a vida de um outro ser humano, que ele também é criatura de Deus. Ele também é merecedor da graça de Deus. Ele também, né, ele está nesse barco, ele também é pecador como você é. Não julgue, tá, para não ser julgado. Aí ele fala, aquele que faz isso está em litígio comigo. Você está brigando com Jesus, está dizendo para você a palavra de salvação. Então você quer ser salvo? Faça uma reconciliação com Jesus. Se reconcilie com o seu adversário. Pare de brigar com ele antes que chegue o tribunal. Está claro assim? É isso que Jesus está falando. É essa que é a mensagem dele. Ele explica isso aí logo no começo da vida dele de evangelizador. A gente sabe depois todos os outros textos e as parábolas que aconteceram mais à frente depois, onde foi ficando cada vez mais claro, né, essas verdades do reino de Deus. Então eu volto, né, a um slide que eu apresentei inclusive na pregação passada, a questão do arrependimento. Porque
A salvação, né, é aquilo que João Batista falou. Eu vim aqui trazer um batismo de arrependimento para a salvação dos pecados. Você é salvo? É, você vai ser salvo. Você não vai cair nas ciladas, né, do engano se você seguir o que Jesus está dizendo. Aí você vai chegar lá na frente e você vai ser honrado, você vai ser dignificado perante Deus. Tá? Por quê? Porque você recebeu a palavra de Jesus como terra fértil. E isso provocou mudanças. O arrependimento quer dizer mudança, mudança de mentalidade, mudança da minha natureza, do meu eu. Renascer, tá? Você tem que nascer de novo, nascer do Espírito Santo, nascer dessas palavras de Jesus germinando dentro do seu coração. Trocando esse seu coração de pedra por um coração de carne, certo? Tirando essa roupagem velha, essa carcaça velha, tá? Para receber vinho novo, vinho que representa aqui vida e alegria. Não põe remendo novo em roupa velha. Arrependa-se, arrependa-se. É importante a mensagem do arrependimento porque é ela que é a salvação. E veio por meio de Jesus. Sim, eu não estou promovendo nenhum tipo de contradição aqui. Você só precisa saber no que você acredita. Você acredita em Jesus? Acredito. Pois é, foi isso que ele ensinou. Põe em prática? Põe. Então. Então não tem a ver com mecanismos religiosos. Não tem a ver com toma lá da cá. Não tem a ver com eu faço isso e recebo isso. Tem a ver com mudança, arrependimento. Quando você se apresenta, então, como oferta viva, seu corpo, sua vida, eu me apresento perante o meu Deus, que você possa, então, estar fazendo isso, meditando a cada momento, se não há algo que não agrade a Deus. Por isso que eu falei também na pregação anterior. Acorde de manhã perguntando o que eu vou poder fazer de bom pelas pessoas hoje. E ao anoitecer, ore para Deus perguntando: Senhor, o que eu posso ter pecado? Me mostre aonde que eu não segui a sua vontade hoje. E se reconcilie com o que Jesus ensinou. Se reconcilie com o seu inimigo, com o seu adversário. Você está brigando com Jesus. Tá? Ele vai estar no dia do julgamento para ser o seu intermediário, para falar por você, dizendo: Deus, Pai, eu sei que essa pessoa de coração, queria fazer todas essas coisas que eu ensinei. Ela se converteu. Tá? Então, a cada dia no nosso processo, nós vamos nos arrependendo. Vamos nos arrependendo. Para usar Jesus e a palavra dele como bússola, para nos tornarmos uma coisa melhor, uma pessoa melhor, para trocar o nosso coração, para que a gente possa realmente estar caminhando dentro do reino de Deus, que Deus reine em nosso coração, que a palavra de Deus, Jesus, brote no seu coração e faça realmente com que isso frutifique. Queria lembrar mais uma vez, então, voltando um pouquinho lá nas parábolas, que você aceite a palavra de Deus com o coração aberto, que você escute e pratique, como na parábola do construtor. Que todos são convidados, não exclua ninguém. Faz parte do não matarás. Não condene alguém, tá, pelas suas ações. Não deixe uma pessoa se sentir menos digna de Deus por suas palavras. Não seja arrogante.
Seja servo. Quem serve vai ter um lugar de honra. E quem é o outro? Nós sabemos. Todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Deus colocou ele no seu caminho exatamente para te dar essa oportunidade. Para dar a oportunidade de você, muitas vezes, ser o que? Lapidado, ser aperfeiçoado. Ver que você perante o outro, perante essa outra situação, talvez o outro seja aquela pessoa estranha, né? E aí você peca. Peca porque você anula o outro. Você não dá o valor devido ao outro. E isso é não matarás. E Jesus explicou exatamente o caminho que você deve perseguir, que você deve orientar a sua bússola a cada dia para realmente provocar essa alegria no céu. Lembrando que a gente falou exatamente sobre isso, quando que há alegria no céu, quando alguém se arrepende. Alguém se arrepende. E a gente deve fazer isso a cada dia. Vai ter muito mais festa no céu do que vocês imaginam. Eu imagino que se você tinha um conceito de que a festa é só quando a pessoa levanta a mão lá, você está vivendo uma vida triste. Por quê? Porque agora depende do outro, né? Do outro levantar a mão. E eu? Eu já levantei a mão, então acabou a alegria no céu. Não, meu irmão. Não. A cada dia tem alegria no céu se você se arrepende. A cada dia. Está dito aqui. Nas palavras de Jesus. Nas parábolas que eu falei sobre a festa no céu. Uma vez que o filho retorna ao pai, uma vez que você reorienta a sua vida, uma vez que você se arrepende, tem festa no céu. E como eu falei, dá para você falar que você arrependeu tudo? Arrependeu para sempre. Você já sabe tudo que tem que ser arrependido. Não, é um processo. Então, que a sua proximidade com Jesus, que a sua proximidade com a palavra viva, possa fazer no seu coração essa transformação a cada dia. E você vai estar fazendo o céu entrar em festa muito mais vezes do que você pensa. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz de Deus.